Olá, aqui é o Gustavo, mais uma vez fazendo um pequeno vídeo aqui. Talvez não tão pequeno quanto eu gostaria, mas mais ou menos por aí. Hoje são 19 de novembro. Sabe que dia é hoje? Não, muita gente não sabe. Mas amanhã sabe, né? Amanhã todo mundo sabe. Dia da Inconsciência Negra, né? Hoje é o dia da bandeira. Hoje é o dia do símbolo máximo da nossa nação. E não é comemorado. Coisas que acontecem no Brasil, como por exemplo, essa importância, né, com feriado à consciência negra. E aí a gente pega os dados do IBGE. Né? Nós temos 10,6% da população negra no Brasil. Negra. Não é o declarado. Não é pardo. Eu sou pardo. Não sou negro. Então, população negra, 10,6% de 203,1 milhões de habitantes. Né? Mas o Dia da Bandeira, que é o nosso símbolo mais pungente, vamos dizer assim, ninguém comemora. Da mesma forma como, por exemplo, se comemora o 21, 21 de abril, Dia do Tiradentes, que já foi comprovado que é uma farsa. Né? Tiradentes não foi morto, não teve aquela história, aquilo dali foi tudo uma farsa criada. Né? Existe um pesquisador que conseguiu achar assinaturas do Joaquim José da Silva Xavier, 3 anos depois, vivo, numa loja maçônica. E a gente sabe perfeitamente que aquela historinha do Tiradentes é toda uma história montada. Fake news. Né? Mas dia 22 de abril, que é o dia do nascimento do Brasil, o dia que nós fomos descobertos para o mundo. Se foi pelo português, pelo inglês, pelo japonês, pelo chinês, marciano, não interessa. 22 de abril foi o dia em que o Brasil se torna conhecido do mundo. E a partir daí começa a nossa história. 22 de abril de 1500. Nada de feriado. Mas são as inconsequências, as incoerências que a gente vê na política, nos aspectos culturais, como por exemplo, vamos falar de amanhã, Dia da Inconsciência Negra. Né? E aí eu fiz uma continha legal aqui, a gente ver como é que as coisas são. Nós temos entre ministérios, secretarias, AGU, TCU, 38 cargos. 29 são de homens, 9 são de mulheres. E aí voltamos para o IBGE, né? Interessante. Nós temos 51,5% da população brasileira feminina. Então não tem nenhuma mulher nesse universo de 51,5% que possa ser ministra. Só homem, que é 48,5%. Não se faz nenhuma equiparação, né? Ou seja, você tem 29 homens para 9 mulheres. Ou seja, 3 vezes e mais 2 homens que mulheres. Tínhamos 11, 2 saíram. Voltando aqui à questão das cores, desses 38 cargos no governo, 38 cargos, é muito cabide de emprego. Mas desses 38 cargos, 25 são de brancos, 6 são de pardos, 4 auto-intitulados pardos. Não sei. Mas vamos botar aqueles que estão empates. São 10.
2 negros, Margarete Menezes e Silvio Almeida. E uma indígena, Sônia Guajajara. Não, indígena eu não falo nada, porque realmente seria um indígena ao Ministério dos Povos, né, indígenas, os povos. Nem me lembro como é que é o Ministério. Para você ver qual a importância que tem para mim. Porque para mim deveria ter povos originais. Né? Não é que eu não me importo com o índio, não. Não me importo. Eu acho que o índio deveria de receber toda a garantia do governo. Mas a gente sabe que isso não acontece. Né? Mas vamos lá. 25 brancos contra 2 negros e 10 pardos. Então, na verdade, o ministério está sendo distribuído quase que na mesma proporção e ainda assim também não estaria. Porque se você pegar a proporção, nós temos 45,3 pardos, 45,3% de pardos no Brasil. 42,8% de brancos no Brasil. 10,6% de pretos. 0,8% de indígenas. E aí sobrou 0,5% que eu acredito que sejam asiáticos. Seria a raça que estaria de fora. E, com detalhe, nós não temos nenhum asiático no Ministério. Tá? Então a gente começa a ver essas questões, né, ligadas às falácias que acontecem, às falácias que são colocadas, e a gente começa a observar as mentiras, as falcatruas que essa política, né, que nós temos hoje no Brasil acaba criando. Você vê que nós temos aqui de 38 a 25, então na verdade nós temos 2 terços, basicamente, de brancos, 2 terços de ministros brancos, quando na verdade nós temos 42,8% da população branca do Brasil. Nós temos, vamos dar 10 pardos, um quarto do ministério é pardo. Só que nós temos 45,3%. A maioria da população brasileira é parda. Essa é a grande verdade. Não é negra, é parda. E pardo não pode ser chamado de preto. Porque o pardo, ou o mulato, ele na verdade é uma mistura entre branco e negro ou branco e mulato. Essa é a verdade. Eu sou pardo. Meu pai era mulato. Meu pai era filho de uma negra com um branco. Meu pai é um mulato. Casou com a minha mãe, que era branca. Saiu eu, que era pardo. Sou pardo. Era não. Eu estou vivo. Graças a Deus. Então, o que a gente começa a observar são as mentiras e as falácias e as histórias e as fake news, as narrativas que são criadas para justificar coisas injustificáveis. Hoje deveria de ser uma data marcante para o povo brasileiro, né? Representando o seu símbolo maior, que é a sua bandeira, e aí muitos amigos monarquistas vão torcer o nariz para mim, mas eu digo para vocês uma coisa, senhores, eu tenho grande amor pela minha bandeira imperial, mas eu sou brasileiro acima de tudo. E a bandeira que nós temos é a bandeira republicana, vamos colocar assim. Ela representa o meu país. O Brasil está acima disso. O Brasil está acima disso. A bandeira que hoje representa o Brasil é a republicana. Então eu tenho que amá-la como amo o meu país. Da mesma forma como eu amo a bandeira imperial
pelas questões óbvias, por eu considerar a monarquia parlamentar constitucional uma forma, regime, ou o nome que queira se dar, de governo muito melhor do que essa república que a gente tem. Então, eu fiz esse vídeo mais para a gente mostrar o questionamento que a gente tem sobre determinadas situações. Quer dizer, valoriza-se muito mais Zumbi, que foi um negro que tinha escravos. Isso está em livros de história, não sou eu que estou falando, tá? O Nardoni fala isso, e uma série de outros historiadores e escritores que tratam daquela época falam exatamente essa questão. Zumbi tinha escravos, e o mais interessante, no ano passado eu passei o filme Quilombo para os meus amigos, para os meus alunos, né? E tem uma parte no filme que eu nunca tinha reparado, mas que é interessante. O momento em que os bandeirantes estão atirando corpos de negros por cima das muralhas, né, de Palmares, né? E aí tem dois personagens, um deles é o Antônio Pitanga, né? E o outro é o personagem que fez o Zumbi. E o personagem do Antônio Pitanga vira para o Zumbi e fala: Zumbi, eles estão jogando os nossos escravos pela muralha. O próprio filme, que foi feito com toda uma ideologia de tentar endeusar Zumbi, mostra que ele tinha escravos. E o texto que algum tempo atrás eu coloquei, que foi publicado na Fundação Palmares, foi criticado, foi censurado e retirado do ar, porque eu falava que Zumbi tinha escravos, o que é uma verdade. Parafraseando o grande jornalista que eu gosto tanto, Alexandre Garcia, Luiz Gustavo, do Rio de Janeiro. Fiquem com Deus.